Olá, pessoal! Estamos aqui na nossa jornada Não Faça Tempestade em Copo d'Água com 5 dicas para se alcançar o bem-estar. Então, vamos para a primeira dica. Da próxima vez que você se pegar numa discussão, em vez de defender o seu ponto de vista, veja se consegue entender o seu antagonista. Nós já demos uma pincelada nessa estratégia alguns vídeos atrás, mas aqui o Richard quer aprofundar um pouco mais porque ela é bem importante. Quando nós discutimos, nós gastamos muita energia, muito tempo e muita paz interior. Nós praticamente jogamos essas 3 coisas no lixo quando nós ficamos debatendo, discutindo com uma pessoa. Então, o Richard vem dar uma estratégia muito simples e extremamente eficaz. Quando uma pessoa for conversar com você e ela der o ponto de vista, a opinião dela sobre um assunto, em vez de imediatamente querer dar o seu ponto de vista diferente do daquela pessoa, em vez de você querer discordar daquela pessoa, tente frear esses impulsos e ir por outro caminho, que é aceitar a opinião daquela pessoa e pedir que ela te explique mais detalhadamente por que ela acha aquilo, por que ela pensa daquele jeito. Se você der espaço para que a pessoa possa aprofundar os pensamentos, a opinião dessa pessoa, talvez você comece a compreender mais que mesmo sendo uma opinião diferente, ela não tem aquela opinião por maldade, porque ela é uma pessoa ruim, porque é uma pessoa sem noção, algo do gênero. Apenas ela leu, conheceu, escutou um outro olhar sobre a vida. E ela acredita que aquele é o certo. E ela está explicitando isso para você. Quando ela ficar falando, sobre esse ponto de vista, tudo que ela tem pra dizer sobre aquilo, não fique apenas escutando, esperando a sua vez e tipo assim, tudo bem, ela deu ponto de vista, eu pedi pra ela, aprofundar o ponto de vista pra eu entender, e aí eu vou dar minha retórica. Não, o Richard vem dizer, não dê retórica, não dê uma contrapartida, apenas aceite, apenas escute e aceite. Por quê? Quando a pessoa sentir que você realmente a escuta e aceita a opinião dela, automaticamente as muralhas da defesa que um diálogo normalmente constrói se dissipam e a relação entre essas duas pessoas se torna muito mais pacífica, muito mais tranquila e fica muito mais fácil poder conviver com essa pessoa. Eu não estou dizendo aqui para você abrir mão de todas as suas crenças, de todas as suas defesas. Obviamente, vai ter momentos em que, por mais que a pessoa dê uma opinião, se você vê que é uma opinião que, é muito contrária a algo importante, obviamente você vai dar a sua contrapartida. Mas esses casos raramente acontecem. Na maioria das vezes, a gente só dá contrapartida para a pessoa porque o nosso orgulho, o nosso ego fala mais alto. E a gente quer mostrar que o nosso ponto de vista, o nosso jeito de ver é melhor, é mais interessante, é mais importante. E aí a gente acaba fechando e construindo imensas muralhas que não geram mais diálogo nenhum. Então, da próxima vez, ouça e acolha a opinião do outro. Segunda dica. Redefina o termo realização significativa. Bom, todos nós crescemos com a ideia de que realizações têm diferenças. Existe uma diferença entre uma realização e uma realização significativa. E quando a gente pergunta o que é uma realização significativa, a nossa sociedade automaticamente responde: alcançar uma meta, alcançar um objetivo, ter sucesso na carreira, muito dinheiro, ter a casa própria, o carro próprio, realizações significativas, ser uma pessoa famosa na comunidade, ser alguém importante na comunidade, Isso é uma realização significativa. Por quê? Porque ela envolve o exterior e principalmente outras pessoas. Principalmente quando essas outras pessoas nos dão a fama, nos dão o elogio, o centro das atenções. E isso se torna a nossa realização significativa. Mas será que de fato isso é a realização propriamente significativa? O Richard vem nos dizer que não. Essas realizações, qualquer realização que envolva algo externo e que envolva outras pessoas, não tem uma verdadeira profundidade. O Richard vem nos explicar que para ser considerado uma realização significativa, essa realização tem que estar ligada ao nosso interior,
algo que não pode ser tocado, algo que não pode ser visto, mas que acontece e que transforma o nosso eu. Isso é uma realização significativa. Por exemplo, quando você se propõe, né, você viu toda a jornada, né, não faz tempestade em copo d'água, e você se propôs a hoje, no dia de hoje, ser uma pessoa mais paciente. E ao chegar ao fim do dia, você realmente conseguiu ser uma pessoa paciente. Não pode ser tocado, não pode ser visto, mas aconteceu. No seu eu interior, aquilo mudou o seu interior. Isso é uma realização significativa, porque ela tem significado. Ela não tem forma, ela não tem como ser pega, mas ela tem significado. Aconteceu algo com significado na sua vida a partir daquela realização. Então, quando nós começarmos a olhar mais adentro na nossa vida, que nós vamos começar a perceber que nós damos muita importância para as coisas materiais e que nós damos importância significativa a essas coisas. E aquilo que realmente tem significado, nós não damos importância. E isso atrapalha muito a nossa paz interior. Então, da próxima vez que você quiser trabalhar com as suas realizações significativas, comece a dar mais importância e valor para as realizações internas do seu eu. Terceira dica. Ouça seus sentimentos. Eles estão tentando lhe dizer algo. Bom, segundo a ciência, né, nós, seres humanos, temos à nossa disposição um sistema protetor para nos guiar na navegação da nossa vida, que são os sentimentos. Os sentimentos, eles funcionam como uma espécie de barômetro, fazendo com que saibamos qual é o nosso clima interior. Tá? Então, você ficava, né? Você com certeza nunca se perguntou por que eu tenho sentimentos, por que o ser humano tem sentimentos. E a ciência vem nos dizer que é justamente para isso. Os sentimentos é como um termômetro, que ele vem dizer como que está o nosso clima interior, como que está, né, vamos dizer assim, a ciência diz que seria a nossa pacificidade, o nosso bem-estar, né, mental, psicológico, emocional. Os sentimentos têm essa função, é estar mantendo o equilíbrio entre o nosso psicológico e o nosso emocional. E quando alguma coisa não está equilibrada, os nossos sentimentos é que soltam esse alerta. Eles soltam esse alerta de diversas formas, seja através do choro, ataques de pânico, que são casos mais, né, fortes, vamos assim dizer, né? Quando a gente tem esses sentimentos extravasados de uma forma muito explosiva, é o nosso sistema, né, sentimental, emocional, dando um alerta de que tem algo acontecendo que não está bom, que está atrapalhando muito o nosso emocional e o nosso psicológico. Por isso, né, a ciência sempre diz que nós devemos prestar atenção nos nossos sentimentos. Mas prestar atenção nos nossos sentimentos não quer dizer analisar, aprofundar, cavocar um buraco nos nossos sentimentos. Não. A própria ciência vem explicar que a nós, né, comumente temos a ideia, é uma coisa generalizada, um senso comum, de que quando, por exemplo, nós temos pensamentos negativos, nós temos que aprofundar esses pensamentos. Ficar pensando, por que eu tenho esse pensamento? De onde é que veio esse pensamento? Por que ele tá aqui? De onde que surgiu isso? E a ciência vem dizer que quando a gente fica minuciando os pensamentos negativos, eles acabam se multiplicando. E aí a coisa só piora. O que a ciência vem dizer é que prestar atenção nos nossos sentimentos é identificar que sentimento que nós estamos tendo e como lidar com ele de uma forma melhor. Então, a partir do momento que aquele sentimento extravasa, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar que sentimento é esse que eu estou extravasando. É amor, é alegria, é raiva, é medo, é tristeza. Que sentimento é esse que eu estou extravasando? E aí, claro, identificar se ele tem uma origem positiva, né, como amor, alegria, ou negativa, como a tristeza, o medo. E a partir disso começar a compreender. A gente vai compreender no sentido de que se eu estou tendo esse sentimento, alguma coisa causou ele. O que causou? Entenda que procurar entender o que causa o sentimento não é fazer uma análise profunda, como a maioria das pessoas fazem e acabam multiplicando os problemas. Tentar identificar o que está causando esse sentimento é importante para que você desvie dele. Pensamentos negativos funcionam muito assim.
A partir do momento que você tem um pensamento negativo, ele vai te causar irritação, medo ou tristeza. E ele vai extravasar de alguma forma. Vamos dizer que você extravasa com a tristeza. Você começa a chorar do nada. A partir do momento que você chora do nada, você tem que parar e pensar. O que está acontecendo? Eu estou chorando. Eu identifiquei o sentimento que está extravasando de mim. Choro, a tristeza. Certo, eu estou triste. Por que eu estou triste? Ah, porque, sei lá, morreu o meu bichinho de estimação. Dá um exemplo. Morreu o meu bichinho de estimação. Ok. Agora, eu não vou ficar aprofundando isso. Ai, eu tô triste porque o meu bichinho morreu. Porque quando eu era criança, eu tinha um bichinho. E aí o meu... Entendeu? Porque isso que você tá fazendo é cavocar um buraco no sentimento que vai multiplicar os problemas. Não. A entender que você está triste porque o seu bichinho morreu e agora você vai trabalhar com ele. Que é o quê? Utilizar as outras estratégias. Tudo bem, o meu bichinho morreu. Mas, enquanto ele estava vivo, eu dei uma ótima vida para esse bichinho. Eu brinquei muito com ele, eu me diverti muito com ele. Eu tenho várias lembranças boas dele. E eu sei que ele partiu em paz, em tranquilidade, sem sofrimento. E agora eu tenho oportunidade de dar esse mesmo lar feliz, esse amor, esse carinho para um outro bichinho. Outro bichinho vai poder ganhar todo esse amor, essa felicidade que eu tenho a oferecer. A gente desvia isso. Eu não estou querendo dizer aqui que você deve sempre ignorar os seus sentimentos negativos ou até mesmo positivos. Não. Mas é dar o equilíbrio a eles. A gente não pode estar sempre naquele entusiasmo a 100 por hora, né? E a gente também não pode estar sempre naquela depressão, sabe? A gente tem que dar um equilíbrio, dar um rumo para os nossos sentimentos. Eles são alertas. E o alerta não pode estar sempre desligado, mas também não pode estar sempre ligado. Tem que ter o equilíbrio. Então, comece a prestar mais atenção nos seus sentimentos. Quarta dica. Se alguém lhe atirar uma bola, você não tem que pegar. Bom, eu não estou falando aqui de uma bola de verdade. É uma metáfora que o Richard traz aqui para nós. Nós temos o costume de pegar problemas para nós. Bom, em que sentido? Você tá ali no seu dia tranquilo, seguindo a sua rotina, e do nada uma pessoa, um amigo, alguém próximo, vem e joga pra você a bola do problema. Ah, porque lá em casa tá um tormento, porque a minha mãe isso, porque o meu pai aquilo. E nós sentimos na obrigação de pegar essa bola, ou seja, de pegar esse problema pra nós e tentar resolver esse problema. E a gente faz isso quase que 100% do nosso tempo. Toda pessoa que vem reclamar algo com nós tomamos partido daquele problema dela, queremos nós resolver o problema. E isso acaba destruindo a nossa paz interior. E o Richard vem nos dizer, nem toda bola que jogam pra você tem que pegar. Tem bolas que não são necessárias você pegar. Você tem que dar prioridade para sua paz interior. E principalmente porque a maioria das bolas, quem tem que resolver o problema é a própria pessoa, não a gente. Então, o Richard vem nos mostrar essa questão. O Richard não quer dizer que você tem que começar a ignorar as pessoas ao seu redor, que você tem que deixar que as pessoas se virem assim, ó, não tenho nada a ver com esse problema. Não. Mas que você tem que escolher com sabedoria se você vai tomar partido daquele problema ou não. Se é necessário você tomar partido naquilo ou não. Porque a nossa sociedade tem uma mania muito, muito errada de todo problema que acontece comigo, por exemplo, eu acho que é a culpa de alguém ou que outra pessoa tem que resolver esse problema. Eu não, eu sou a vítima. Alguém tem que resolver esse problema pra mim, porque eu sou a vítima. Eu não posso resolver esse problema, alguém tem que resolver pra mim. E aí eu vou reclamar com os familiares, com amigos, nos relacionamentos. Alguém vai resolver esse problema. Então eu fico jogando essa bola até que alguém pegue essa bola pra resolver. E a gente tem que começar a perceber isso. Perceber que as pessoas ao nosso redor jogam essas bolas pra nós. E quanto mais bolas vocês pegam, mais vão aparecer. Então, da próxima vez que algum amigo, que alguma pessoa próxima vier reclamar de alguma coisa, trazer algum problema pra você, pense, eu preciso pegar esse problema? Eu preciso resolver esse problema? Ou será que isso é uma coisa que essa pessoa, se ela quiser, ela realmente consegue resolver esse problema? Às vezes, a gente tá sempre resolvendo os problemas dos outros, a gente acaba criando pessoas ao nosso redor irresponsáveis, imaturas e frágeis. Se nós queremos que as pessoas ao nosso redor sejam mais maduras, sejam mais responsáveis, sejam mais fortes, nós temos que deixar elas escalarem os próprios degraus
da vida. A gente não pode escalar os degraus por essas pessoas. Então, pare de ficar pegando toda a bola de problema que aparece para você. Escolha com sabedoria que problemas você vai resolver. Quinta dica. Mais um show que passa. Bom, essa dica, ela é um tanto quanto filosófica, vamos assim dizer. Porque o Richard vem nos dizer uma coisa muito importante. A gente já trabalhou um tempinho atrás, mas ele vem aprofundar mais agora. Tudo na vida tem um começo e um fim. Tudo, absolutamente tudo tem começo e fim. E quando nós queremos negar essa realidade, quando nós tentamos fugir dessa realidade, nós nos frustramos, nós nos irritamos, nós nos decepcionamos e a paz interior nunca chega. Se você quer a paz interior, se você busca o bem-estar, você tem que entender no íntimo do seu ser que tudo tem um começo e um fim. Tudo vai passar. Essa alegria, essa euforia, essa paixão vai passar, vai ter um fim. E essa tristeza, esse medo, esse problema também vai passar. Uma hora vai acabar. Nada pode durar eternamente. Nós estamos num mundo onde as coisas começam e terminam. Nada aqui é eterno. Então, nós temos que começar a ter noção disso. Entender que tudo tem um começo e um fim. Quando nós realmente entendermos isso, aprofundarmos isso, nós vamos dar muito mais valor às coisas que são importantes. E vamos começar a aproveitar ao máximo aquilo que é importante. E nós vamos começar a nos estressar menos com aquelas coisas chatas, que nos aborrecem. Começar a perceber que, isso aqui me irrita, isso aqui me aborrece, mas vai acabar. Então, eu não preciso ficar batendo a cabeça, ficar me preocupando com isso. Uma hora isso vai acabar de um jeito ou de outro. Então, a gente... Tendo essa perspectiva, a gente equilibra muito bem. A gente para de se estressar com as coisas ruins e a gente aproveita mais as coisas boas. Pelo simples fato de compreendermos que tudo tem um começo e um fim. Coisas têm começo e fim, pessoas têm começo e fim, momentos têm começo e fim. E você tem que saber aproveitar aqueles que são bons e ter paciência com aqueles que são, às vezes, inevitavelmente ruins. Bom, pessoal, essas foram as 5 dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo!